A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo de estudo, né? Hoje serão dos versículos 24 a 27 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Hoje vamos falar sobre os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, aqui novamente, Jesus, alerta seriamente aos seguidores dele ao quê? A cumprir, cumprir a vontade de Deus, certo? E com seriedade e arrependimento dar frutos genuínos, um arrependimento genuíno, que nem eu tinha falado no estudo anterior, e frutíferos, As palavras de Jesus pedem uma decisão, em que você tem a tomar em obedecer aquilo que você ouviu do Evangelho e aprendeu, e não obedecer, certo? E aqui faz uma comparação sobre dois alicerces, um sobre a rocha e um sobre a areia. Vamos lá, nos versículos um por um, Versículo 24 novamente. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, amados, aqui Jesus está dizendo que o homem que escuta as palavras do Senhor e as pratica, esse homem vai ser semelhante ao homem prudente. Esse homem vai se tornar um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Não sei se vocês têm algum tipo de conhecimento em construção, mas a gente pode partir pela lógica. Lembram daquelas historinhas de criança que a gente ouvia dos nossos pais na escola, que tinha a historinha da Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau, dos Três Porquinhos, lembra? Que aí o porquinho, era mais ou menos isso, não lembro exatamente, com exatidão a história, mas tinham três porquinhos, E aí um porquinho ficou com preguiça de trabalhar e foi lá e catou palha e construiu uma casa de palha, E aí o segundo porquinho foi lá, pegou madeira e construiu a sua casa de quê? De madeira. Só que o terceiro porquinho, ele era mais esforçado, já tinha uma sagacidade maior, e ele construiu a casa dele com blocos, com tijolos, com blocos. E aí o lobo mau chegou, e aí ele assoprou, até que ele assoprou, e aquela casa construída com palha, aquela casa foi destruída facilmente, pelo vento, pelo assopro do lobo. E aí o lobo continuou, ele conseguiu derrubar aquela casa. E aí ele foi para a segunda casa, que era a casa de madeira. E ele assoprou, ele encontrou maior dificuldade do que a de palha. Mas ele continuou porque o mal, o mal para atingir o bem, vai continuar se esforçando. Vai tentar de todas as maneiras possíveis conseguir atingir aquele bem, A gente entende que o lobo seria o mal e o porquinho o bem, Faz essa associação. E aí ele assoprou, até que o quê? A casa de madeira se rompeu e caiu. E aí esse lobo continuou e foi até a casa de bloco,
de tijolos. Assoprou, 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 assoprou e não conseguiu derrubar essa casa de tijolos, certo? E por quê? Porque estava muito bem construída. Vocês podem falar, nossa, ela está falando da Bíblia e começa a ensinar falando sobre história infantil. É porque eu gosto, eu tenho isso em mim, sabe? Desde a época de escola e tudo mais, e que eu me deparo com ensinamentos, isso, às vezes as pessoas usam palavras rebuscadas, um linguajar, entre aspas, difícil, e aí está mais preocupado em parecer bonito falando do que propriamente passar um ensinamento. Então, por mais bobo que pareça os exemplos que eu dou aqui para vocês, é porque são exemplos que eu acredito que se dessem para mim, eu compreenderia. Então, muitas coisas, eu sei que nem tudo dá para tornar tão simples assim. Até porque a palavra de Deus é espiritual. Não basta ler só a letra, não basta ler só o físico, é muito espiritual. E a gente precisa da revelação do Espírito Santo de Deus. A gente precisa pedir a Deus que, através do Espírito Santo, revele o quê? O Evangelho pra gente. Então, eu posso ler a letra aqui para você, ficar falando da letra, mas se você não tiver revelação por parte de Deus, você não vai compreender, entende? Então, eu tento, da minha maneira, que eu acredito que se essa forma simples fosse me ensinada lá atrás, talvez eu compreenderia melhor algumas coisas no âmbito educacional hoje em dia. Dá para entender? E então eu tento trazer esses exemplos mais simples para vocês compreenderem, entende? Mas quem revela mesmo é Deus. Quem vai ensinar você a palavra de Deus é Deus te revelando a você através do Espírito Santo. Deu para entender mais ou menos? Então, aquele porquinho que se dedicou mais, que pensou mais, que saiu um pouco fora da caixinha, né? Saiu, foi lá e estudou como é que faz uma construção. Ah, eu tenho que pegar aqui concreto, eu tenho que formar aqui uma base, um alicerce, tenho que fazer aqui uma coluna. E aí esse que se esforçou mais a construir a sua casa foi aquele que ficou protegido do lobo, né? E aí, continuando, versículo 24. Então, Jesus dizendo, né? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Um homem que edifica a sua casa sobre a rocha é porque ele sabe que uma edificação, uma casa, um prédio e tudo mais, precisa de quê? De fundação, precisa de uma estrutura que suporte todo o peso que vai vir sobre ele. Porque se não tiver uma fundação, se não tiver coluna, se não tiver uma estrutura bem firme, aquela casa corre o risco de quê? De cair. E quem está dentro da casa? A sua família, ele, seus filhos, né? Seus familiares. Então, pensando nisso, pensando no bem maior, do bem físico da família dele, o bem dele, pensando na vida, na proteção da vida, ele vai lá e vai fazer o quê? Ele vai se esforçar para essa vida ser salva, entendeu? Deu para entender? Então, aí no versículo 25, Jesus continuou dizendo, né? E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então veio a chuva, veio rios, veio todos o quê? Todos os fenômenos da natureza, né? Os físicos, né? E o quê? Não derrubaram aquela estrutura. Entendeu? Porque estava o quê? Porque ela estava firme e edificada sobre a rocha. E aí, o que a gente leva isso para o âmbito espiritual? Essa casa somos nós. Entende? Somos nós. Quando a gente aceita o evangelho, quando a gente ouve a palavra de Deus e se arrepende e se converte, a gente começa a mudar a nossa vida, a mudar espiritualmente falando, fisicamente falando, as nossas formas, entende?
E aí a gente ouve a mensagem de Deus e a gente começa a praticar na nossa vida. E aos poucos a gente vai o quê? A gente vai se fortalecendo espiritualmente, se fortalecendo com a palavra de Deus. E nisso a gente vai o quê? A gente vai começando a tomar uma forma mais firme, mais sólida. Porque se a gente só ouvir e não praticar, não condiz, sabe? Não condiz. Porque se a gente crê verdadeiramente que a palavra, o evangelho traz vida, que as palavras de Deus, a gente tem fé que são reais, tem propósitos reais, certo? Que a palavra de Deus nos santifica, certo? Se a gente crê no que Jesus disse, que diz, né, na palavra, então a gente tem que o quê? Obedecer e seguir aquilo que a gente está ouvindo. E aos poucos a gente vai tomando uma forma espiritualmente, a gente vai o quê? Amadurecendo. E nesse amadurecimento a gente se torna cada vez mais sólidos, como posso dizer, maduros na fé. E aí a gente faz o quê? A gente coloca a nossa vida em Jesus. A gente pauta a nossa vida em Jesus. Nós nos tornamos sólidos com Jesus, em Jesus, entende? E aí vai vir o quê? Vai vir as perseguições, vão vir as aflições, podem vir doença, pobreza, ações do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa alma, e tentando nos tirar o quê? No caminho que a gente está de santificação, no caminho de Deus, no nosso propósito com Deus. Mas se a gente tiver, nossa vida tiver firme e edificada em Jesus, vai vir tudo isso. Mas nada vai nos atingir, por quê? Porque verdadeiramente temos uma comunhão com Cristo. Então, quando vier essas coisas, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, Deus vai te dar forças para enfrentar essas adversidades. Vai ser em Deus que você vai tirar força para sobreviver diante de tudo isso e continuar firme na fé, continuar de pé dentro da casa de Deus, dentro da sua igreja, como coluna, como participante das promessas de Deus, como coluna e auxiliando na obra de Deus aqui na terra. Então vai vir tudo isso, perseguições, aflições, pode vir doenças, pobreza, mas você vai estar firme na rocha, firme em Jesus, porque você ouviu o evangelho, você creu no evangelho e você passou a ser participante verdadeiramente do evangelho no momento em que você começou a praticar boas obras, começou a difundir, né? A passar adiante o evangelho, começou a dar frutos, e aí você vai estar firme na rocha, que é Jesus. E aí no versículo 26 fala, e aquele já fala do oposto, né? E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então já é um outro caso, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não as cumprem, entende? São as pessoas que talvez se digam cristãs. Talvez elas falem, eu sou de Jesus, eu pertenço a Deus, eu vou na igreja, eu frequento a igreja, né? Tanto católica, evangélica, né? Aqui eu tô falando igreja, né? Eu frequento, mas não pratica. Não pratica em seu coração, não pratica em sua mente e não pratica nos lugares onde está, em seu lar. Não pratica aquilo que ouve, entende? Então, essa pessoa é como um homem insensato que construiu o quê? Edificou a sua casa sobre a areia. Vamos imaginar aqui, a gente na praia. Não sei se todos já foram na praia, né? Porque eu sou do Rio de Janeiro, então o que não falta para mim é praia. Mas, enfim, provavelmente vocês já foram na praia ou no parquinho, onde tem areia. Quando a gente pisa na areia, o que acontece? O nosso pé afunda, certo? Por quê?
Porque aquela areia não dá sustentação a ninguém e a nada. Então, quando a gente pisa na areia, ela afunda. Se você constrói uma casa em cima da areia, ainda que essa casa fique por um tempo em pé, qualquer movimentação ela pode derrubar. Por quê? Porque a areia não dá sustentação a nada. Então essa pessoa vai, ouve o evangelho, ouve as palavras de Jesus, mas não pratica. Então ela fica o quê? Rasa. Sem, como eu posso dizer, sem sustentação, sem um encontro real com Cristo, sem uma vida realmente tocada por Deus, né? Tocada por Deus no sentido que eu falo mais uma comunhão, uma comunhão em que haja um relacionamento dos dois lados, em que Deus entra na sua vida e você vive para Deus. Deu para entender mais ou menos? E aí essa pessoa ouve a mensagem, mas não cumpre. Continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes de ouvir a mensagem. Ouve a mensagem de uma forma como se é algo... é só um livro. Acha que a Bíblia é só um livro. Entendeu? Não sabe que aquelas palavras têm poder. Ou ainda que... mas eu acredito. Mas não leva a seriedade, talvez. Não dê seriedade, não ter um verdadeiro... a honra, né? A honra que eu posso dizer, mas... Não é a honra que eu quero dizer, mas no sentido de... Ouve a mensagem e acha que é só palavras bonitas, talvez. Acha que... eu tenho... Uma vez um moço lá que frequentou, acho que 2 vezes a minha igreja, a minha denominação, né? Ele falou que sentia simpatia em ouvir, gostava de ouvir, assim, a pregação. Quer dizer, ele gostava de ouvir a pregação, talvez com ouvidos humanos, ouvidos físicos, em que ele simplesmente olhava e ouvia como algo bonito. Jesus deu a vida por nós, pecadores, e achando algo muito bonito de se ouvir, como se fosse uma poesia, algo assim, mas não entendia o espiritual da palavra, a seriedade da palavra. Apocalipse nos revela nos revela o que vai acontecer no futuro. E talvez essas pessoas que escutam a palavra de Deus só como algo belo, talvez não creiam nas visões que estão sendo reveladas, né, pelo apóstolo João e no livro de Apocalipse. As revelações, né, apocalípticas entregues através do apóstolo João. Vocês entendem? Então, essa pessoa, ela constrói e edifica a casa dela na areia. E aí, o que vai acontecer? Versículo 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Quer dizer, começou a vir a perseguição, começou a vir a luta, começou a vir as dificuldades, e aquela casa logo caiu. E aí também colocou, e grande foi grande a sua queda. Então, amados, nós devemos ter, tanto no vídeo de estudo anterior, né, quanto nesse, a gente pega esse ensinamento de que a gente tem que o quê? Ter um arrependimento genuíno e frutífero. A gente não pode só ouvir a palavra, vou na igreja hoje, vou ouvir a palavra, nossa, me tocou, muito boa a palavra, nossa, glória a Deus. Aí chega em casa e pronto, vocês compreendem, né? Às vezes é um pouco difícil eu falar aqui com vocês, porque pode parecer meio duro algumas coisas que eu falo, mas quando eu falo a vocês, eu tô me incluindo também, né? Somos todos iguais, somos todos seres humanos, somos todos pecadores, mas eu acredito, não sei se vocês acreditam, né? Mas eu acredito que se eu tenho um dom nessa terra, é o de falar e o de escrever. E a minha comunhão, a minha forma de estar com Deus, através dos estudos da palavra,
dar esses estudos para vocês, certo? Então, quando eu falo muito vocês, a gente tem, eu tô me incluindo a todo momento, entende? Nós devemos, irmãos, não ouvir a palavra de Deus só e deixar, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não, a gente tem que deixar entrar pelos os dois ouvidos espirituais e usar essa palavra como combustível para praticá-las, para mudar a nossa vida, para dar frutos ao reino, para praticar boas obras, para ser participantes das promessas de Deus e como canais de bênçãos para as outras pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ter um encontro real com Deus, né? Encontro real com Cristo, e praticar a obra de Deus, participante do Evangelho de Deus, passando adiante a mensagem de Cristo. E é isso, amados irmãos, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Forte abraço.